Olá, queridos amigos, amigas, tudo bem com vocês? Como é que vocês têm passado? Com a graça de Deus, creio que tanto nós aqui quanto vocês aí todos estejam bem. Eu desejo mais uma vez a bênção de Deus para a sua vida, toda a sua família, todos os seus queridos, onde quer que sejam todos, para a honra e a glória de Deus, ok? Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, assista o vídeo até o final, ativa o sininho aí para você continuar assistindo a sequência dos vídeos que temos gravado, procurando de alguma forma ou de outra te ajudar a compreender melhor o Evangelho de Jesus Cristo, para que nós, eu e você e muito mais pessoas possamos nos preparar para este breve encontro com Jesus nas nuvens dos céus, que se dará muito em breve. Ok? Nós estamos então encerrando esse tema sobre os sinais dos tempos e nós já vimos vários a respeito desses vídeos. São muitos os sinais que Cristo disse que estaria acontecendo por ocasião da volta dele, ou seja, do tempo do fim. Muito desses sinais físicos que nós mencionamos aqui nos vídeos e em toda a Bíblia e principalmente no Novo Testamento, há uma série de sinais que estamos vendo acontecer à nossa volta, dos mais diversos. Nos quatro cantos da sociedade, nós vemos uma intensidade de sinais acontecendo um após o outro. Estão se cumprindo ao pé da letra esses sinais, à risca, como o próprio Jesus falou para nós. Isso porque a palavra de Deus ela é poderosa e ela cumpre-se à risca realmente ao pé da letra. Ouça o que está escrito aqui no livro de Marcos, capítulo 13, verso 31. Eu leio o seguinte, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então tudo que saiu da boca de Deus, cada palavra que sai da boca de Deus através dos seus servos, dos profetas, ela cumpre o desígnio pelo qual ela foi falada. E a profecia se cumpre então à risca, ao pé da letra. Então esses sinais que nós temos estudado, esses sinais, eles anunciam a proximidade do tempo do fim. Aqui todos eles são anunciadores. Todos esses sinais, os mencionados pela Bíblia, citados na Bíblia e aqueles tantos outros à nossa volta, eles são chamados de sinais anunciadores da volta de Cristo. Eles estão nos anunciando que o tempo do fim chegou. Veja agora em São Mateus capítulo 24, verso 6. Olha o que está escrito aí. A gente volta um pouquinho no livro de São Mateus, capítulo 24, e no verso 6 está escrito o seguinte, olha: e certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque este é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Viu como esses sinais são anunciadores? Eles vão acontecendo, mas Jesus diz que à medida que eles vão acontecendo, ainda não é o fim. Isso foi o que Jesus mencionou. E no verso 8 aí do mesmo capítulo, ele diz o seguinte, olha, Mateus agora 24, no verso 8. E aí está escrito o seguinte, dá licença só um minutinho, eu já vou pegar aqui o verso 8 e está escrito assim: porém tudo isso é o princípio das dores. Então os sinais vão acontecendo, eles ainda não são o tempo do fim, mas é o princípio das dores. E agora ele diz aqui, ele está comparando, o próprio Cristo comparando a volta dele com as dores de parto. E você deve estar lembrado que quando a mulher está para dar à luz, no dia do nascimento do bebê, digamos assim, ela começa a ter as dores do parto e as dores elas são distanciadas umas das outras. E então, com o passar do tempo, as dores vão ficando mais próximas e mais intensa. Você entendeu isso? Os sinais, quer dizer, da volta de Jesus, eles vão ficando mais próximos uns dos outros e eles vão sendo de uma forma mais intensa. E nós temos experimentado isso agora nos nossos dias. E quando a mulher então está para dar à luz, finalmente as dores elas estão num espaço bem curtinho e com uma intensidade muito grande. E esse é o momento que nós estamos vivendo.
Sinais que anunciam realmente que o tempo do fim está muito próximo de cada um de nós. Isso é o que Jesus compara e nos fala de forma maravilhosa para nós podermos entender. E essas dores de parto na mulher, então, elas vão se intensificando cada vez mais até que o bebê nasce. E conosco está sendo a nossa vida espiritual no mundo, os sinais que iam acontecer seriam então da mesma forma. Então esses sinais que nós mencionamos até aqui, eles são como essas dores de parto, como falei, anunciando que Jesus realmente está às portas. Porém, no livro de São Mateus, aí mesmo no capítulo 24, verso 14, que é o que eu leio, que desejo que você acompanhe ali agora, no capítulo 24, no verso 14, está escrito o seguinte, olha, aqui nós lemos assim, no capítulo 24, verso 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações e então virá o fim. Então quer dizer, de todos esses sinais que anunciam a volta de Jesus, há um sinal específico, que quando ele acontecer, virá o fim. E este sinal relatado em Mateus 24, 14, é a pregação do evangelho que atingirá o mundo inteiro. E você pode observar que o evangelho do reino que será pregado em todo o mundo, Jesus aí está falando especificamente de um tipo de evangelho. Por quê? Porque no mundo hoje, nos quatro cantos do mundo, está sendo pregado muitos evangelhos. E Jesus aqui, através de Mateus 24, 14, ele está nos ajudando a identificar qual é o evangelho que deve ser pregado no mundo inteiro. E ele começa dizendo, 24, 14 de Mateus, que o evangelho do reino. E o que é um evangelho do reino? Evangelho do reino é um evangelho que será pregado no mundo inteiro, um evangelho sem alteração do reino, porque ele pertence a um rei, no caso, o rei dos reis, o nosso grande e poderoso Deus. Então é um evangelho sem alteração, sem mudança, não é qualquer evangelho, é evangelho do reino que terá que ser pregado a toda nação, tribo, língua e povo, para que o tempo do fim, para que Jesus possa voltar. Um evangelho completo não é um evangelho pela metade, um evangelho manco, mas é um evangelho completo que as pessoas, os pregadores, anunciadores do evangelho, missionários pelo mundo inteiro devem pregar. É o evangelho do rei, ou seja, um evangelho sem mudança e sem alteração bíblica. É um evangelho sem mudança nenhuma, exatamente como está na Bíblia. Evangelho do reino que não se altera. É este evangelho do reino que deverá alcançar todo mundo. Então este evangelho sendo pregado no mundo inteiro é o grande sinal do fim que Jesus deixou bem especificado aí para cada um de nós. Sabe, amigos, que quando ocorreu o primeiro sinal do tempo do fim, lá em 1780, com o escurecimento do sol, naquele tempo, a proclamação do evangelho era quase que exclusivamente limitada à Europa e à América. Mas logo se iniciou um grande movimento das missões modernas que foi alcançando o mundo inteiro. E milhares de missionários cristãos penetraram a Ásia, a África, muitas ilhas, tendo o cristianismo experimentado um crescimento sem precedentes. E quero lhe dizer ainda que hoje o evangelho abrange o mundo inteiro e o evangelho soa em praticamente todos os lugares da terra. A Bíblia hoje, ela está traduzida em mais de 1.500, quase 2.000 línguas e dialetos. E está sendo distribuída numa média de mais 100.000 exemplares pelo mundo inteiro. Hoje, praticamente todos os lares possuem uma Bíblia. Ela é o livro mais editado, mais publicado. Contudo, ela ainda não é o livro mais lido e ainda o menos compreendido, mas ela está sim em todos os lares. E se você voltar um pouquinho para o livro de Daniel, no capítulo 12, no verso 4, nós já estudamos esse versículo nos dias passados, lá está escrito que muitos esquadrinharão o quê? Esquadrinharão a própria Bíblia, especificamente, como já falamos, o livro de Daniel, e compreenderão as profecias ali relatadas. E ele disse ainda, o anjo disse a Gabriel, que como consequência, agora nos últimos tempos, toda a Bíblia seria então
conhecida, e isso seria no tempo do fim. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, com tantas evidências acontecendo à nossa volta, há alguma dúvida de que realmente nós estamos vivendo o tempo do fim? Podemos duvidar ainda? Sabe que uma vez, uma garota, uma menina, estava lendo a Bíblia Sagrada. E um senhor descrente, incrédulo, se aproximou dela e disse o seguinte: menina, você não pode acreditar em tudo que está escrito aí nesse livro. Então a menina, com calma, olhou para o alto, olhou nos olhos daquela pessoa e lhe disse o seguinte: olha só o que ela disse, há uma coisa na Bíblia que eu sei que é verdadeira. E o homem perguntou: qual é? E ela respondeu o seguinte: a Bíblia fala que nos últimos dias virão os escarnecedores e o Senhor é um deles. Olha, por quê? Essa menina certamente sabia o que estava escrito no livro de 2 Pedro, capítulo 3, verso 4. E aqui na Bíblia eu leio o seguinte: olha, tendo em conta que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E eu te pergunto agora, é verdade que todas as coisas continuam sendo da mesma forma como foi no princípio da criação? E eu mesma lhe respondo, com todo respeito: não. Nunca o homem teve que enfrentar tantos problemas no mundo em que vivemos. Nunca antes teve ele, o homem, a habilidade de destruir o mundo como tem hoje. Nunca antes teve o homem que enfrentar os problemas de poluição que ameaça a vida no planeta hoje. Olha, nunca antes foram os sinais bíblicos tão concretizados como agora. O marcador no relógio de Deus mostra apenas alguns minutos para o tempo estabelecido por Deus. E Jesus agora aqui nos deixa um conselho maravilhoso na Bíblia Sagrada. E está novamente aqui no livro de Marcos, capítulo 13, verso 28 e 29. E aí nós podemos ler o seguinte: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Então Jesus está aqui nos admoestando, nos exortando a olharmos a nossa volta pelo mundo inteiro. E quando esses sinais estiverem acontecendo, ele está dizendo que é como quando nós olhamos para uma árvore, uma figueira, que Jesus está dizendo. Olhem para a figueira, que quando os ramos dela se renovam, começam a brotar, nós sabemos que o verão está próximo. Da mesma forma, quando olhássemos a nossa volta e víssemos todos esses sinais acontecendo, era o sinal de que Jesus está às portas. E ainda aí no livro de Lucas, nós lemos o seguinte no capítulo 21, no verso 28. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Que alegria, que felicidade, porque verdadeiramente nós estamos contemplando todos esses sinais que são cumprimentos da volta de Jesus. Quando Lucas diz aqui que nós devemos erguer as nossas cabeças, não é que vamos andar de cabeça erguida só olhando para o céu, mas devemos volver a nossa mente para as coisas de Deus, cuidarmos da nossa vida espiritual, colocarmos a nossa vida em ordem, porque a nossa redenção se aproxima. É isso mesmo. Jesus ainda vai completar no livro de São Mateus, capítulo 24, verso 42, ele diz o seguinte: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, esta é a admoestação que Cristo nos faz agora, nós que vivemos nos últimos tempos. Erga a cabeça, analise, medite e cuide da sua vida espiritual. E eu te convido para que agora, nesse último vídeo dessa série das profecias, realmente o Espírito Santo toque na sua vida, no seu coração, e que você se desperte para viver uma vida em harmonia com as palavras de Deus, para você estar preparado no dia da volta de Jesus. E eu aqui desejo grandemente a bênção de Deus para a sua vida. Seja abençoado, ricamente abençoado, e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus, com a bênção total dele, e até o último vídeo. Até o próximo vídeo, quer dizer, tchau, tchau.